Você já foi roubado sem perceber? Se você abastece o carro em qualquer posto de gasolina, há uma grande chance de isso estar acontecendo nesse exato momento. O Brasil hoje tem mais de 1.100 postos ligados ao crime organizado, operando não só para enganar consumidores, mas também para lavar dinheiro do tráfico de drogas, financiar a compra de armas e expandir a influência de facções criminosas como o PCC e as milícias. O problema é muito maior do que apenas combustível adulterado ou bombas que entregam menos litros do que você paga. Estamos falando de um esquema bilionário que envolve usinas de etanol, distribuidoras, postos de revenda e transporte de combustíveis, permitindo que o crime atue em toda a cadeia do setor. De acordo com o Instituto Combustível Legal, 30 bilhões são desviados por ano com fraudes, sonegação de impostos e a adulteração de produtos. Isso gera um impacto direto no seu bolso. Preços mais altos, concorrência desleal e prejuízo para quem abastece sem saber que está sustentando esse esquema. O mais alarmante, esse mercado ainda opera praticamente sem fiscalização, e as autoridades enfrentam dificuldades para identificar a profundidade da atuação criminosa. Mas como facções criminosas conseguiram se infiltrar nesse setor, como os consumidores estão sendo enganados todos os dias, e o mais importante, existe alguma forma de escapar dessa máfia? Hoje, vamos revelar os bastidores do crime nos postos de gasolina, mostrar os esquemas mais usados e explicar como você pode evitar cair nessa armadilha. A primeira estratégia usada foi a compra de postos em nome de laranjas, facilitando movimentações de dinheiro ilícito sem levantar suspeitas. Mas com o tempo, o esquema cresceu para sonegação de impostos e fraudes fiscais. Como o setor de combustíveis é um dos mais tributados do país, criminosos usam empresas fantasmas e trocas de CNPJs para evitar pagar impostos e ganhar vantagens sobre concorrentes. O resultado? Um rombo de 30 bilhões por ano nos cofres públicos. Além da lavagem de dinheiro e sonegação de impostos, também há fraudes operacionais que afetam diretamente o consumidor. Isso inclui adulteração de combustíveis e manipulação de bombas, onde você paga por 40 litros, mas recebe apenas 35. Com pouca fiscalização e altos lucros, o crime organizado encontrou no setor de combustíveis um dos negócios mais rentáveis do país. Hoje, não há único estado brasileiro onde facções e milícias não operam no setor. E sempre que a fiscalização aperta, os criminosos encontram novas formas de burlar a lei. O que parecia apenas um problema isolado virou uma máfia nacional, que engana consumidores e financia o crime. Mas como isso afeta você diretamente? Abastecer o carro virou um teste de sorte. Você confia que está pagando pelo que recebe, mas a verdade é que milhares de consumidores são enganados todos os dias. O crime organizado não só controla a parte dos postos de gasolina, mas também manipula as bombas, adultera combustíveis e usa táticas ilegais para aumentar seus lucros. O golpe mais comum é a bomba fraudada. Um sistema eletrônico instalado dentro da bomba altera a quantidade de combustível entregue. Você paga por 40 litros, mas recebe apenas 35 ou 36 litros. Isso acontece de forma tão sutil que o consumidor dificilmente percebe. Agora, imagine esse esquema sendo aplicado milhares de vezes por dia em todo o país. O prejuízo para o motorista e empresas é gigantesco. Outro esquema é a adulteração de combustível. O crime organizado mistura metanol no etanol e vende diesel comum como biodiesel, aumentando os lucros e colocando em risco o funcionamento dos veículos. O metanol, por exemplo, pode causar danos graves ao motor e aumentar o consumo de combustível, sem que o consumidor tenha como detectar a fraude. Além disso, a prática de venda de combustível roubado em algumas regiões, criminosos desviam cargas de gasolina e diesel e revendem esses produtos a preços mais baixos para postos clandestinos. Isso cria uma concorrência desleal e financia ainda mais atividades criminosas. O pior de tudo, a fiscalização tem dificuldade para combater essas fraudes. Em muitos casos, fiscais do Inmetro são ameaçados ao tentar inspecionar bombas suspeitas, e a presença do crime organizado torna o setor ainda mais perigoso. No fim, quem mais perde é o consumidor. Você paga mais caro, recebe menos combustível e ainda corre o risco de danificar seu veículo. Mas esse não é o único impacto desse esquema. O crime nos postos de gasolina não rouba apenas consumidores individuais, ele gera um impacto gigantesco na economia do país. Com fraudes, sonegação e lavagem de dinheiro, estima-se que 30 bilhões deixem de entrar nos cofres públicos todos os anos. Esse dinheiro poderia ser usado para educação, saúde e infraestrutura, mas acaba financiando o tráfico de drogas,
compra de armas e corrupção. Além disso, a presença do crime organizado no setor cria um efeito dominó. Postos que seguem a lei não conseguem competir com aqueles que adulteram combustíveis ou sonegam impostos, o que leva muitas empresas legítimas à falência. Enquanto isso, facções criminosas expandem seu domínio, comprando mais postos e usinas, consolidando ainda mais seu poder. Outro fator preocupante é o impacto no preço dos combustíveis. Você já se perguntou por que os preços variam tanto entre os postos? Muitas vezes, a diferença está justamente no envolvimento do crime. Postos que operam ilegalmente conseguem vender combustíveis mais baratos, porque não pagam impostos ou usam gasolina adulterada. Isso força postos regulares a aumentarem seus preços para sobreviver, prejudicando diretamente os consumidores. A sonegação no setor também distorce a economia. Empresas criminosas utilizam laranjas e CNPJs falsos, fechando e reabrindo rapidamente para evitar punições. Esse método permite que continuem fraudando impostos e operando sem sofrer grandes consequências. O problema é tão grave que, em algumas regiões, o crime organizado já domina a distribuição de combustíveis, tornando-se uma força econômica paralela ao próprio governo. Se essa tendência continuar, chegaremos a um ponto onde o setor de combustíveis será controlado majoritariamente pelo crime, dificultando ainda mais o combate às fraudes e tornando os preços instáveis para a população. Mas será que existe uma solução para esse problema? Diante dessa máfia infiltrada no setor de combustíveis, a pergunta é: como se proteger? O primeiro passo é evitar postos com preços muito abaixo da média, pois podem estar envolvidos em fraudes. Além disso, fique atento ao consumo do seu veículo. Se o combustível acabar mais rápido do que o normal, pode ser adulterado. Escolha postos de bandeira confiável e busque avaliações de outros consumidores. O governo já adotou a tributação monofásica, cobrando impostos na refinaria para reduzir a sonegação. Mas criminosos migraram para o setor de etanol que ainda não tem esse controle. Outra medida em discussão é o endurecimento das leis contra empresas de fachada usadas para fraudes. O grande problema continua sendo a falta de fiscalização eficaz. Fiscais do Inmetro e da Receita Federal enfrentam ameaças do crime organizado, tornando a aplicação das leis mais difícil. Enquanto isso, o consumidor segue sendo prejudicado, pagando mais caro por um produto adulterado e sem garantias. O combate ao crime no setor exige um esforço conjunto entre governo, fiscalização e sociedade. Mas até lá, abastecer o carro continuará sendo um risco. E você? Já percebeu algo estranho ao abastecer? Compartilhe sua experiência nos comentários. Quanto mais informação tivermos, mais difícil será para essa máfia agir sem que a população perceba. E se gostou do vídeo, deixe o like, se inscreva no canal e compartilhe. E fique ligado no nosso canal e saiba tudo o que acontece no mundo dinâmico em que vivemos.